Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando, se inscreve no canal, comenta e compartilha e fala aí, ó. Quem você quer na mesa com o papai pra contar uma história, pra falar de alguém? E se você, ser humano, tem uma história pra contar? Quer compartilhar aquela história que você acha bacana? Manda um direct aí, ó, pro nosso Instagram, Conta Aqui Podcast Oficial, e vai ser um prazer recebê-lo aqui pra gente fazer uma parceria. Parceria, hein? É? Agradecendo sempre aos estúdios BK. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de tê-lo novamente nos bastidores. Grande Davi! Tô aqui, pô. Pô, fala aí, Davi. Fala aí que essa voz... Fala de novo, Davi, fala. Estou aqui, presente. Saudade de você, cara. Poxa, muito tempo. Durante alguns anos caminhamos juntos, depois se trilhou uma nova fronteira. Agora só filma churrasco, né? Tudo, comida, né? Como é que é essa experiência, Davi, de filmar comida? Tu água? Pô, água é pouco. É mesmo? Só pode comer depois que gravou quando sobra. É mesmo? Quando sobra? Meu Deus do céu. Então, obrigado, Estúdios BK. E hoje tô recebendo com muita alegria, um privilégio, recebê-la aqui, uma pessoa simpática e com certeza vai agregar valor. Ela falou que eu não posso chamá-la de doutora, mas existem algumas coisas peculiares ao meu ser humano, que é contrariar sempre o que as pessoas me pedem. Então eu vou chamar de doutora mesmo. Doutora Karine, seja muito bem-vinda. Super Gêmeos ativar. Obrigada. Você lembra disso? Não, você é novinha, né? Ó, lembro. Você é muito nova pra lembrar desses negócios. Lembro, 34 aí. Não, Hã? 34. Confessou, hein? 34 anos. Muito bem. Quando uma mulher tem coragem de falar a sua idade, é porque ela ainda tá nova. Karine, tu é psicóloga. Especialista em criança e adolescente, terapia cognitivo-comportamental e sempre trabalhando com esse nicho, com essa galerinha aí. A gente tava conversando em off aqui sobre uma escolha que você fez, que é não atender hoje mais adultos. Uhum. Então você focou em crianças. Por quê? Então, toda a minha formação desde a faculdade sempre tendeu a ir para criança, para o atendimento infantil. E aí, depois que eu saí da faculdade, a gente sai meio perdido, né, sem saber Então, qual na faculdade, rumo. você começou a ter essas experiências? Na faculdade. Os estágios que eu fazia na faculdade, né, eram todos voltados. Eu sempre escolhia fazer esses estágios voltados para psicologia escolar, psicologia infantil. E aí, quando eu me formei na pandemia. Uau. Então, foi bem complicado, né, me inserir no mercado e começar a minha carreira. E aí eu comecei a atender adultos, porque, né, a pandemia foi aquele caos, e aí veio os atendimentos online, porque na faculdade, quando eu fiz faculdade, né, a gente não tinha essa orientação de atendimento online, era uma coisa que não acontecia. Ninguém imaginaria que aconteceria. Exatamente, tanto que quando começou os atendimentos online, né, os psicólogos precisaram fazer um cadastro numa plataforma chamada EPC. A gente teve que ir lá fazer o cadastro, eles tinham que autorizar, né, tudo certinho. E aí eu comecei a atender adultos online, e aí eu comecei bom, não é muito o que eu quero fazer e tal, mas até então era online, né? Eu não tinha tido a experiência presencial em consultório, enfim. E aí eu comecei a fazer cursos, né? Aproveitando esse período da pandemia, comecei a fazer cursos, e aí a pandemia acabou. E aí era muito engraçado até, porque começou a chegar muita criança, sabe, pra mim, né? Por conta desse período pós-pandêmico, que as crianças ficaram em casa sem estudar, assim, estudando online, o que não é um ambiente escolar, né? Então, assim, as crianças saíram, essa volta pra escola... Existe uma idade mínima que você trabalha em máxima? Então, eu, Karine, trabalho, eu estabeleço ali 3, 4 anos. Com 3 anos já 3 começa a 4 a fazer? anos. Sim. A gente já faz um trabalho de psicoeducação comportamental, avaliação de aspectos cognitivos, né? Principalmente se for uma criança que esteja, por exemplo, em investigação, né? Geralmente esse período de 1 aninho, 2 anos, 1 ano e pouco, e 3, é o período que se a criança tem algum transtorno, né?
se a criança esteja dentro do espectro autista, por exemplo, é quando começa a dar os sinais. É quando a família, né, começa a perceber que tem alguma coisa ali no Eu tenho uma desenvolvimento. curiosidade, eu já trouxe outros médicos aqui, psicólogos, psicanalistas. Eu sempre faço a mesma pergunta. Como separar e como fazer essa diferenciação de quem realmente tem o diagnóstico ou de coisas que se coloca sobre? Porque, com todo o respeito da palavra, parece que hoje todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, todo mundo, tipo... Não tô dizendo que não exista, mas é um negócio muito... uma avalanche. Até onde existe um parâmetro que a gente possa observar, ó, observa essa criança e leva mesmo, ou não, isso é uma fase. Até que ponto existe isso? Então, nós entramos numa... Por exemplo, se eu recebo uma criança com uma investigação, uma criança que está em investigação para o TDAH, eu vou avaliar alguns aspectos que ela esteja dentro, de acordo, né, do DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, e ali tem uns itens que essa criança, se ela tiver realmente o TDAH, ela precisa cumprir esses itens dentro de um período, que é o que você falou da fase. Então, assim, se a criança tem esse comportamento, se ela está apresentando esse comportamento de 3 meses para cá, pode ser que não seja nada, pode ser que seja uma fase, né? Então, existe todo um critério, uma avaliação. Eu, geralmente, quando entro numa investigação, geralmente é multidisciplinar, né? Com neuro, psicólogo, psicopedagogo. Já aconteceu do pai e a mãe levar a criança? Meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo. Aí tu analisa a criança, aí o pai fala, não, aí tu olha pro pai e pra mãe assim, é tu que tem. Já aconteceu, mas não sei se tu falou, se não falou, que o doido é o pai e a mãe, já aconteceu assim, tu chegar assim, já aconteceu? Olha, acontece bastante da família trazer uma demanda, principalmente do Dr. Google, né? Então, assim, chega lá, coloca no Google todos os sintomas que aquela criança tá apresentando, e aí já chega pra mim e fala assim, ai, olha só, o meu filho tem TDAH. Aí eu já pergunto, tá bom, e aí, cadê o laudo? Cadê o laudo do neuro, né? Ah, não tem. Não, então se não tem laudo, quem te disse que ele tem TDAH? Não, mas ele faz tudo que uma criança TDAH faz e tal. Aí eu já, né, tenho outro viés. Tenho outro Deixa eu te falar, viés. no Google, eu sou pai de uma filha, sabia? Lá no Google, bota lá, Anderson Bravo lá, eu só tenho uma filha, que eu nunca vi na vida, mas nunca nem nasceu, nunca ficou, não, mas eu tô pai. Então cuidado com o Google, fico alerta. E aí, como é que tu olha o pai? Aí o pai e a mãe te falam assim, esse aí que tem treta. Aí encaminha ele? Então, trabalhar com criança, eu costumo falar que é uma missão. Porque, assim, tanto que eu tenho vários amigos que falam, amiga, não trabalho com criança. Por quê? Eu atendo uma criança, mas por trás dessa criança eu atendo no mínimo 10 pessoas. Porque aí, assim, eu preciso atender, eu preciso dar... Aí a gente entra na orientação parental. Então, eu preciso dar um suporte. Não é a terapia individual, né? Mas eu preciso dar um suporte para esse pai, para essa mãe, para a avó, na escola, para toda a comunidade que a criança está inserida, né? Mas tu recebe ele no consultório? Não, então, Pra as conversar? escolas eu vou até as escolas. Ah. As escolas eu sempre marco uma reunião, né? E já recebi a avó, já recebi... É mesmo? Quando os pais são separados, né? Já aconteceu de situações judiciais, assim, então, tipo, do pai e da mãe terem questões e tal, e eu precisar conversar tanto com a família do pai quanto da família da mãe, para poder entender a dinâmica. No final dá tudo certo, assim, as famílias que eu atendo, que eu atendi, né, ao longo desse tempo, eu nunca tive nenhum tipo de problema com isso. Até porque é complicado, né, o que eu falo. O que eu tô tentando fazer hoje, né, de estar aqui, de aceitar seu convite e de estar colocando a cara mesmo, é de explicar para as pessoas, pedir para as pessoas que elas não esperem a situação chegar num ponto crítico, assim, para buscar seria ajuda. Ponto crítico? Ponto crítico é quando a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu não aguento mais, eu tô numa depressão profunda, ou o meu filho
se automutila, o meu filho, a escola convidou o meu filho a sair, a se retirar, eu não aguento mais bilhete, meu filho não socializa, ele morde todas as crianças, eu não tenho mais vida. Então, chega nesse ponto, sabe? Isso é o auge, quando, por exemplo, a criança, esse comportamento da criança, ele começa a influenciar a vida de todo mundo. Já aconteceu de eu ter, né, esse caso dos pais se separarem, porque o pai falar Caramba. que não aguentava mais. E o pai falar que a culpa era da mãe, porque aquilo saía tudo pra era trabalhar, e birra. papá. Aham. Exatamente. E era uma criança em investigação pro autismo, então o pai não entendia e houve uma separação. Então, as pessoas costumam chegar no consultório assim. Então, o que eu venho falando, né, em rede social e tudo mais cara, os primeiros sinais, assim, sabe? Preste atenção no seu filho, preste Fala atenção em 3 sinais você. aí pra galera poder ficar atenta. Então, vamos lá. Distúrbios do sono, questões comportamentais, óbvio, agressividade, desregulação, a criança que ela desregula, assim, com muita facilidade. Quando a gente fala desregula, é a famosa birra, né? Que existe uma diferença entre birra e desregulação emocional e tal. Então, assim, é aquela criança que ela tem problema pra dormir, ela tem problema na escola, ela bate nos amiguinhos, ela briga com os amiguinhos, a professora não sabe mais o que fazer. É uma criança totalmente dependente dos pais, é aquela criança que não consegue ter uma autonomia, sabe? Então, ela acaba, quando ela tá longe dos pais, ela não consegue ter essa autonomia, né? E o mundo não gira ao redor dela. Então, por exemplo, na escola, se em casa o foco das atenções é ela, na escola ela não vai ser. Na escola ela é mais uma criança que está ali estudando e ela não consegue entender isso. Então, assim, tem vários sinais, né? Esses são alguns: agressividade excessiva, a questão tem transtornos alimentares, a criança que se recusa, né, a comer, seletividade alimentar, e aí a gente fica, não, mas tem que comer, e aí a criança chega a ponto de vomitar e sabe? Então, assim, distúrbios do sono, a criança que não dorme, não consegue ter rotina. Uso de telas exagerado, né? Eu fiz um post no meu Instagram falando sobre isso, que eu uso telas, já usei, e se tiver que usar, eu vou usar em terapia, porque eu acho isso muito... Tem alguns colegas de profissão que são totalmente avessos a isso. Eu não sou, eu acho que tudo com regras, tudo com tempo certo, né? Funciona. Então, assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 13 anos e tenho uma filha de 6. Então, assim, os meus filhos têm acesso à tela. Porém, regrado, eles têm tempo, eles têm um momento, né? Então, basicamente isso. Então, Minha assim, pergunta pra você é a seguinte: a sociedade hoje tá mais aberta pra compreender o que é todo esse contexto, né? Você deu um exemplo agora há pouco aí, negócio de comida. Eu lembrei da dona Sueli, minha mãezinha que dorme no Senhor, com um tamanco virado em cima da mesa, né? E dizendo: come, Anderson. E eu não tô com fome não, Sueli. Come. Era tamanco. Você sabe o que é tamanco? Tamanco. Tamanco, pau! Pra comer giló, Davi. Não é pra comer filé mignon com batata frita, não. Era pra comer giló, quiabo, entendeu? Maxixe. E tum! Aí, ou seja, Anderson Bravo sobreviveu a isso aí. Até que ponto essa sociedade hoje que tem esse monte de informação consegue filtrar e ser aberta, e o preconceito? Como é que você convive com isso? Tipo, eu sei que a minha geração, né, é a geração que... Isso é frescura. Isso é falta de uma surra. É isso, né? Como é que você lida com isso? Porque você falou que no final deu tudo certo, mas talvez, hipoteticamente, uma dessas crianças pode ter um avô lá que fala: isso aí, esse menino é porque esse menino sempre tem. Esse menino aí é muito mimado. Sempre tem. E como é que você lida com isso? Então, é o que eu falei sobre a orientação parental, né? E assim, realmente existe muita coisa hoje, como eu falei. Quando a pessoa chega, como esse acesso à informação, ele é full time, ele é ali na hora, isso atrapalha muito. Atrapalha. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o bullying, né?
o tempo todo as pessoas chegam e falam assim, eu tô sofrendo bullying. Opa. Aí entra nessa questão que você falou, do frescura, que antigamente, né, era frescura. Hoje em dia, as pessoas estão banalizando essa questão do bullying. Tudo é bullying. E não é assim. Não é assim. O adolescente, ele continua com aquelas brincadeirinhas sem graças da escola, da minha época, da sua. Pô, cara. Ele continua. E aí vem um amiguinho que não sabe, por algum motivo, receber isso. Isso eu tô falando. Bullying, ele é crime. O bullying, ele realmente ele precisa ser combatido, a gente precisa falar sobre ele. Mas o que eu vejo o tempo inteiro, né, esse meu contato com as escolas e tudo mais, e por atender criança e adolescente, essa banalização. E daí, o meu filho tá sofrendo bullying. Bullying, mas por quê? O que tá acontecendo? Não, porque um amiguinho, uma criança, disse que ele parece o Harry Potter, porque ele usa óculos. E aí fica falando que ele parece o Harry Potter. Aí... e o que você faz com isso, assim, né? Do seu filho ser Harry Potter? Não, já fui na escola, já briguei, já reclamei, não. Então, assim, esse foi um dos exemplos... Traduzindo, você falou agora há pouco sobre equilíbrio, né? Sobre essa coisa de equilíbrio. Então você também reconhece que é uma geração fragilizada. Sim, por conta disso, dessa informação que é full você time. Você não ensina a criança a ter o poder de argumentação. Não. Não é revidar ou ser agressivo, mas, tipo, argumentar. Tem um corte meu que viralizou, deu mais de 2 milhões de visualizações, mais pelas polêmicas do que eu falei que eu sou da época do bate e volta. Então, eu sofro racismo desde que eu me entendo por gente, pô. E o racismo que a gente tinha era o racismo no adolescente, macaquinho, neguinho e tal. Eu olhava pro cara, fala macaco, eu falo branco azedo. Então, era pra daqui pra de lá, era muito... Não tinha tempo de ficar triste, chateado. Não havia esse time, tipo, não vou na escola amanhã porque eu tava na sala de aula e alguém me chamou de neguinho. Até que no meu caso em particular, se eu não fosse pra escola, não tinha merenda. Eu tinha que pensar, entre sofrer o bullying, que na época, bullying era apelido, né? Sofrer o apelido e não ter a comidinha, eu preciso ter que comer. Então eu criei uma autodefesa. E aí a galera mais ativista falou que é por causa disso, que a gente não toma uma postura social por causa da negritude. Eu acho que é uma fragilização. E você tem que criar um equilíbrio. Se você não gera na tua criança a capacidade argumentativa, né? Eu sou a favor do esporte, principalmente de defesa pessoal, onde você, na defesa pessoal, você não vira agressivo, mas você tem postura. Você tem uma maneira de olhar, você tem uma maneira de cumprimentar. Eu acabei de fazer um vídeo que daqui um dia eu vou botar no ar sobre acesso e intimidade. Eu te dei acesso. Tudo bom? Como é que tá? Beleza. Mas não te dei intimidade. Então, você cria isso numa criança, você... mas a criança tem um distúrbio. Beleza. Mas daí você colocar uma galera fragilizada na sociedade também é muito perigoso, não? Exatamente. Então, assim, os pais... o trabalho com a criança, ele é muito maior com os pais do que até com a criança mesmo. Positivo. Porque, assim, eu preciso chegar nesses pais e falar assim, olha... A escola não vai educar o seu filho, eu não vou conseguir fazer nada sem a sua ajuda, eu preciso da ajuda da família. Então, realmente, assim, é uma escola, uma geração fragilizada em vários aspectos, além, né, a gente também, existe uma questão que é o período pós-pandêmico, que ninguém saiu normal da pandemia, eu costumo falar que a saúde mental foi uma coisa muito... Você saiu normal? Não, tanto não saí que, assim, eu perdi 2 pessoas, né, Uau. muito amadas, uma de Covid mesmo, então ninguém saiu ileso da pandemia, né, do pós-pandemia. Quem não perdeu alguém, perdeu algum conhecido, próximo, né, enfim. Então as crianças Perdas também... financeiras também. Financeiras, Sim, exatamente, né, exatamente. Então, as crianças, elas também vieram, elas também saíram dessa pandemia, que é essa geração agora que eu estou trabalhando, que é a geração que na verdade, né, a geração alfa, que vem dos nascidos de 2010 até agora. E é uma geração que poucos falam, mas aí, assim, o que eu falo sempre pros pais, né,
Tá, vamos lá. Ai, meu filho tá viciado em tela, eu não consigo tirar o celular, eu não consigo, ele só consegue ficar no celular e tal. Mas beleza, quem que deu o celular pra ele a primeira vez? Quem que apresentou o celular? Né? Então, assim, a pessoa dá e depois ela quer tirar de uma criança assim. Ela acha que a criança tem a mesma capacidade cognitiva de pensamento que um adulto, e não Você tá falando um tem. negócio que eu tô lembrando de quando eu era moleque. Tinha aquele negócio do tio, da tia que fumava, né? Acende lá pro tio. A gente pegava o cigarro, ia lá no fogão, acendia o cigarro e levava pro tio. Aí e tinha uma vizinha lá, que ela tomava umas cachaças, ela tomava uma cachaça coquinho. Era cachaça coquinho. Aí ela pedia pra minha mãe, pra eu ir no bar, comprar, não existia R$2, era cruzeiro. Eu sei que era como se fosse tipo R$2. R$2 de cachaça. Eu levava uma garrafa, que a tampa era feita de papelão assim, que tampava assim. Aí eu ia no bar da Loura, ali no Rocha, em São Gonçalo. R$2, como se fosse R$2. R$2 de cachaça. Aí ela colocava e eu levava pra vizinha da minha mãe. Só que no meio do caminho, eu tomava. Olha só. Ou seja, cigarro e bebida alcoólica eu conheci com 6, 7 anos de idade porque eu prestava algum tipo de serviço para quem estava ao meu redor. É mais ou menos com o celular. Todo vício tem um início. Você tá falando, eu tô lembrando dessas coisas que eu passei com a minha infância. Ô, Karine, você tem um projeto, né, que é executar o que você já faz no seu consultório, nas escolas. Mas Fala um pouco pra gente aí, como é que é esse projeto aí na prática? Tá, então, o meu projeto veio, né, nasceu das minhas experiências com as escolas. E aí, a gente tá montando uma imersão, uma capacitação, né, para toda a comunidade escolar, não só para professores ou auxiliares. Porque a gente percebe que o tio lá da portaria, né, ele não sabe lidar, muitas vezes, com uma criança neurodiversa, com uma criança que vai parar na porta da escola e que vai começar a chorar, 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 e ninguém vai saber fazer. Ai, vem, entra, aí fica a mãe, né? Vai, filho. Aí o tio, sem saber ali o que fazer, vem, tal. Então, assim, eu quero capacitar toda a escola, toda a comunidade escolar, capacitando, explicando, ensinando tudo que essa geração faz, né? Então, assim, a metodologia de ensino mudou. Mudou. A gente não tem mais como... não tem mais como a gente ensinar, achar que vai sentar com a criança para ensinar a tabuada como era antigamente. Porque a gente não vai. Eu nem sei se... Acho que vende tabuada ainda, mas assim, deve ser... Acho que ninguém usa, né, tabuada. Vender, eu não vejo. Eu não vejo. Se você for em Madureira, no calçadão de Madureira, lá no trem, os caras estão vendendo lá. Mas assim, tabuada era lista de material. Vinha na lista de material, dicionário vinha na lista de material. Não, a gente era treinado. Exatamente. Fala tabuada de 5. Fala treinado, tabela periódica. Exatamente. Sangue de Jesus tem poder, tabela periódica. Tá perdido, que é negócio disso. Então, isso não existe mais hoje. Não existe. E aí as crianças, elas estão aprendendo, claro, né, no método, mas ainda assim... essa geração de 2010 para cá, com essa coisa das telas, né, do tablet e do celular principalmente, eles acham resposta para tudo. Então, assim, eles não estão construindo, sabe? É o que eu falo, dentro do consultório, qual que é a diferença, o que um psicólogo faz com uma criança, né, no consultório para poder modelar o comportamento dessa criança, que é o que a gente diz, que é extinguir um comportamento inadequado. É isso, é fazer a criança construir, fazer, que elas não fazem hoje. Hoje é tudo pronto, hoje é tudo muito pronto, né? Então, assim, de uma certa forma, as escolas também acabaram seguindo esse novo modelo. Só que, assim, os níveis de crianças neurodiversas, questões comportamentais... tá, assim, muito alto. Então, o seu projeto, ele não é para a criança da escola? Não, ele é para a comunidade escolar. Para a estrutura da escola? Pra toda a estrutura diretoria, da escola. Professor, a tia da cantina? Exatamente. Ah, que legal, cara. Exatamente. E aí, assim, eu vivi isso tanto na escola pública quanto na privada, né? Porque eu transitei ali pelos dois antes. Não como psicóloga, eu fui mediadora, então eu transitei ali.
Então, assim, por exemplo, hoje em dia, né, toda criança neurodiversa, ela tem o direito de ter um acompanhante terapêutico em sala de aula, que é para ajustar, para ajudar, né, porque a professora não consegue dar conta de explicar e de Mesmo se ensinar. for mais de uma criança? Sim, não, geralmente assim, 2, 3, aí a Como é que é a escola sala de aula hoje? Que eu sou do tempo que era 60 alunos, ainda é assim? não, agora não, é uma média de 20. Ah, tá. Por aí, não são mais aquelas turmas Turmas, muito grandes por aham. conta da inclusão, né? Entendi. Porque hoje em dia as escolas são inclusivas. Na nossa época existiam escolas especiais. Ah, doutora, da nossa época. Não, porque da minha Tem também. 50 anos, doutor. Quando eu nasci, tu era um adolescente. Na minha época. Eu sou do tempo que a gente apagava com miolo de pão. Aqui. Não, eu sou um pouquinho mais moderna, mas assim, na Nossa minha é época. ótimo. Ela tentando me agradar, nossa época. Eu aqui na minha época? Não pode ser. Não, então, é porque assim. Não, eu já peguei turma de 60 alunos. Então, a minha Eu época tinha a também sorte que era meu nome é muita- Anderson. Era sempre os eu era o número primeiros. 5 na chamada. Né? Pois é. O Zenon. Tinha o Zenon na minha turma. Tadinho do Zenon. Ele era o último lá. Zenon, a Yara, esses nomes assim lá pra baixo. Wagner. Entendeu? Pois O é. Wellington, se lascava. O meu era também não era muito bom, não, o K, né? É. Então, assim, na minha época, então, eu não me lembro, por exemplo, da minha vida acadêmica de ter estudado com autista ou com deficiente. Eu não me Então, lembro. mas aí a pergunta pra você é o seguinte. E se tinha e não era percebido? Então, também. Porque hoje eu fico Também. analisando uma galera que estudou comigo, Que passou batido, que né? conviveu comigo na minha infância. Eu falei aqui em off aqui pro pessoal. Eu sempre fui isso aqui. Eu sempre fui doido. Porque eu entendo que a minha doideira é um escudo pra vida que eu vivi. Uhum. Porque eu fui É uma criar. defesa, né? Exatamente. Então eu sempre fui esse jeito aqui porque era uma sobrevivência. Uhum. As pessoas que convivem comigo, elas ficam questionando, por exemplo, eu sou um cara que eu não comemoro Natal, Ano Novo, meu aniversário. Eu não comemoro, eu lido como se fosse um dia normal. Por quê? Porque eu vivi a fase da infância e adolescência que eu gerava expectativa para aquilo ter e não tinha. Então, a minha mãe me deixava na casa de alguém, qualquer alguém, tipo minha avó, minha tia, um vizinho. Minha mãe chegava assim, eu ia com ela para um lugar e aí ela sumia. Minha mãe sumia. Minha mãe não falava assim, ó, sua mãe vai viajar. Ela sumia. E aí, todo dia, 4 horas da tarde, se eu tivesse na casa da minha avó morava no Pico do Morro, na Covanga São Gonçalo, se eu visse qualquer pessoa parecida com a minha mãe, eu descia correndo, fazendo aviãozinho, pra abraçar aquela pessoa que eu achava que era minha mãe. Quando eu chegava perto, não era minha mãe, eu passava, eu já criava um aviãozinho pra pessoa também não se assustar. Chegou uma hora que eu passei a não esperar mais minha mãe. Tá entendendo o que eu tô falando com você? Então eu sou uma pessoa que eu não gosto de gerar expectativa em você. Eu não gosto de falar pra você assim, ó, dia 15 vamos no cinema. Eu detesto gerar expectativa nas pessoas. Como eu não gosto que ninguém gere expectativa em mim. Eu gosto de fazer surpresa. Pô, vamos no cinema hoje? Hoje? Vamos hoje. Vamos agora. Eu não sei comprar presente pra alguém no aniversário. Eu passo numa loja, compro presente, toma aqui pra você. Ou então eu tô andando com você, gostou daquilo ali? Compra. Porque eu não sei lidar com frustração. Porque isso foi a minha infância. Uhum. Então, voltando aqui aos coleguinhas, eu percebo uns coleguinhas meus de colégio. Silverlene, você não quis namorar comigo, você tinha lá. Mas Silverlene era doida. Eu era apaixonado pela Silverlene, Davi. Eu ouvi aquela música do Roberto Carlos, que o pessoal pensa que é da Cláudia Leite. A música é do Roberto Carlos. O Roberto Carlos cantava, fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Eu chorava, pensando em Silverlene. Antônia Silverlene foi o amor da minha vida. Nunca me deu bola. Nunca me deu bola. Hoje, perdeu. Desculpa, doutora, desabafei aqui. Tô na frente da psicóloga, aproveitei pra Tô acostumada. Mas vem cá, você falou que na sua época não tinha. Será que não tinha mesmo, não? Não, então. Claro que poderia ter, óbvio, mas assim, não era nada explícito como é agora. É porque hoje a galera se identifica, ou se Não, autorrotula. assim, hoje a minha filha chega em casa, minha filha tem 6 anos, a minha filha chega em casa e fala assim, mãe, hoje eu ajudei o fulaninho, porque a tia disse pra gente que ele é diferente. Então, assim, pra você ver, minha filha com 6 anos,
Na minha época, quando eu falo isso, não era explícito, porque também existiam as escolas especiais, que Separava, eram... né? Separava. Então, assim, eu cheguei a fazer estágio numa das últimas escolas que ainda são especiais, que é do lado do Maracanã. Do lado mesmo, colado no Maracanã. E, Onde é? então, Friedenreich. Eu fiz um estágio ali como mediadora, né? Então, assim, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é a criança que, independente do diagnóstico dela, ela vai entrar numa turma regular. Uma turma com as outras crianças, só que ela precisa de um mediador porque ela não acompanha Na prática, funciona. Você disse que você circulou tanto na privada quanto na pública. Aham. Seja honesta aqui, sem comprometer nenhum governante. Então, Na prática, você vê funcionar? Ou é só um pano pra sociedade? eu acho que a inclusão não funciona dessa forma. E é por isso que surgiu esse meu sonho. E eu falo que é sonho porque, por exemplo, eu vou fazer uma imersão, eu vou dar um curso de capacitação gratuito. Então, assim, no Recreio, que eu selecionei algumas escolas, a gente está selecionando algumas escolas, por conta dessa demanda. Porque, assim, é uma coisa que me... Claro que eu não tô falando mal, as escolas estão Mas tentando... quando você apresenta o projeto pras escolas, como é que Ainda não apresentei. Ah, não? Vou apresentar agora na nossa imersão, dia 10 de agosto. Isso é um spoiler aqui que eu tô fazendo. Ainda não apresentei. Então, assim, não é que eu esteja falando mal da escola, sabe? Mas é que toda vez que eu vou em alguma reunião para poder tratar sobre algum aluno autista ou TDAH, a escola também tá um pouco... A escola tá pedindo ajuda, na verdade, sabe? Tipo, ela também tá pedindo ajuda como é que a gente faz para poder ajustar isso? Vamos contratar um psicólogo, coloca o psicólogo escolar, vamos contratar não sei o quê. Então, assim, a maioria das escolas ainda não tem psicólogos escolares. Então, uma capacitação, um suporte de inclusão, porque a forma que eu vejo hoje a inclusão, para mim, não é inclusão. Uau. Pra mim, não é. E o profissional? Como assim? Qual profissional? Como que você compreende a capacidade técnica desse profissional que se coloca à disposição para trabalhar com a criança no aspecto? Tá legal, tá bacana, ou tem muita gente que... Dentro da escola ou fora? Geral. Geral. Geral tá. Acho que toda área tem, né? Profissionais que são bons, outros nem tanto. Eu acho que é por muito. exemplo, você se especializou. Bom, Sim. e desculpa, no Brasil rola muito aquela coisa da gambiarra, né? Uhum. O pessoal tá entendendo o que eu tô falando pra você. Sim. Né? No Brasil tem muito, tipo, o cara, ele é de... Ah, mas vai pra esse ramo aqui. Então, muito bom isso que você falou, porque é justamente isso, né? Dentro da minha área, qual que é o linguajar, né? Vamos surfar nessa onda, porque tá uma onda legal. Então, isso existe, tá? Existe, da galera entender que tá rolando esse boom do autismo, do TDAH, e aí então eu vou É uma trabalhar com indústria. isso. Isso faz um dinheirinho maneiro. Exatamente. Não sei então, quanto, mas faz. Então, assim, a gente... Então, mas até onde isso é perigoso? É bastante perigoso, porque, enfim, né? Às vezes a gente sempre pega casos assim, né? Não, eu vi um cara, desculpa te interromper, mas é porque é uma coisa que mexe muito comigo. Também sou pai. De um camarada que até anteontem eu conheci ele como um indivíduo normal. Daqui a pouco ele mudou a bio dele lá do Instagram, terapeuta. Aí eu, hã? O fulano fez um curso na internet, é terapeuta, e tá atendendo pessoas. E aí? Tem bastante coisa aí que é melhor eu nem... Não, tudo bem, se você pode não falar, mas eu me preocupo. Porque eu penso o mas seguinte, eu penso assim, da mesma forma, entenda a analogia que eu vou fazer, da mesma forma que você vê casos, fulano morreu porque foi numa clínica de estética, colocar silicone, fazer um ato cirúrgico e aquela clínica não era cadastrada e a pessoa morreu. Isso no aspecto físico. No aspecto mental, emocional, você tá entregando tua vida pra gente que não tem capacidade. Não se preparou tecnicamente. Então, eu acho muito perigoso. É verdade isso. E a gente vê muito a gente vê muitas orientações, né, quando recebe famílias, pessoas que já tenham passado por algum profissional, e aí algumas orientações que é o que eu sempre falo.
É assim, Anderson, você vai chegar aqui com a sua filha e você vai me dar a demanda da sua filha. Você vai dizer Não o fala que filha, é. não fala filha. Porque se você falar filha, o pessoal vai achar que eu realmente tenho filha. Eu não tenho filha. O pessoal... Eu não tenho filha. Gente, eu não tenho filha! Pelo amor de Deus, vai, fala. Tá bom, seu filho. Então, assim, tem duas coisas. Quando você chega com o seu filho e você chega e fala assim, olha só, Karine, a demanda é essa. Minha queixa é essa. Eu vou, obviamente, avaliar o seu filho baseado na sua queixa. Só que eu entendo que você não é psicólogo e que você não é especialista. Então, eu tenho obrigação de avaliar com outro olhar. Positivo. E não o que você trouxe. E é o que acontece frequentemente. A família traz uma demanda e quando a gente começa a terapia, isso vira, isso muda. E aí a gente começa a perceber que não era Fala bem assim, assim. A doida é tu e tu. Tua criança é maneira, você que é doido. Não, brincando, doutora. Me tira uma dúvida aqui. É muita informação. Muita. Hoje se fala muito do autista, do autismo, né? Aspecto autista. Desculpa eu não saber falar a palavra técnica. Não. O TDAH. E você falou em off sobre o TOD. É TOD? TOD. O que é TOD? Transtorno opositor desafiador. Esses três combos, assim, os 3 T's, né, que a gente fala, que é o TEA, o TOD e o TDAH. Eles são muito comuns, mas assim, basicamente o TOD, ele é uma criança que ele não consegue enxergar figuras de autoridade. E isso é qualquer figura de autoridade. Então, ele desafia qualquer pessoa em qualquer situação. E aí, assim, é dificílimo, porque a maioria das vezes eles têm comportamentos agressivos, eles não conseguem se autorregular, e aí tem problemas de sociabilidade, porque, né, não consegue conversar, não consegue, é tudo ele, é tudo a vontade dele, né? Então, assim, é um transtorno muito difícil de fechar um diagnóstico, porque a gente tem que entender até onde ele pode ser mimado, até onde isso pode ser um reforço dos pais, até onde os pais estão reforçando isso, de que ele pode fazer o que ele quer a hora que ele quer, ou que realmente seja um transtorno. Ou também uma cópia de exemplo. Pode acontecer. Também, exatamente. É quando, né, Ele tá é o reproduzindo espelho. o que ele tá O espelho, exatamente. convive. Exatamente, é o espelhamento. Porque eu não sei. É um pensamento meu. Sim. Eu sou um observador da vida. Mas é isso mesmo. Eu vejo uma geração que ela sempre transfere a responsabilidade, seja pra criança, pra mulher, pra cônjuge, e não se coloca na... Eu também fiz isso. Então, um pai não admite que xinga palavrão o dia inteiro em casa, e ele não admite isso. E aí, um dia, a diretora da escola chama, ó, tua filha tá aqui. Menina, não te ensina assim em casa. Ensina assim. Você não ensina você colocando na sua frente e falando pra ela. Mas a criança tá ouvindo, não é isso? Exatamente. Então, eu não sei até que ponto esse TOD, né? TOD. Dessa criança que não respeitou a idade, também não tem um pai Exatamente. que acha que é o cara. Por isso, é um dos diagnósticos mais difíceis de fechar. Porque a gente precisa... É muito minucioso, assim, eu, particularmente, sempre que eu recebo ou uma investigação ou um diagnóstico fechado, já aconteceu de eu refutar diagnóstico, da criança chegar com o laudo do neuro e tudo mais, e TOD. E aí eu falar, tá, vamos começar então com TOD, né? E aí vai. Pode continuar, Pode. que o Lucas chegou, tipo, chegando, entendeu? A câmera tá na doutora aqui, rapaz. Tava na porta. Perdão, Anderson. Perdão pro Davi. Aí, Davi, é teu nome que vai entrar lá no crédito. Operador, Davi. Aí vai estar a doutora tremendo, assim, ó. Na hora que ela tá falando de TOD. Você já tomou TOD? Eu já. Hã? Tem algum problema com o TOD? Assiste o episódio. Vamos atrás, então. Você já refutou, volta aqui. Tu já... Não consigo. Desculpa, doutora. Doutora, a quinta série, ela é muito ativa na minha vida. Eu já perdi amizades, já perdi relacionamento, já fechei portas de negócio
Porque é muito mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já falei e já foi embora. Eu trouxe um amigo aqui da política e eu falei pra ele, falei, cara, eu admiro demais essa sua postura centrada, sabe assim, essa coisa assim. Tem hora que eu mando embora. Mas vamos lá. Você já refutou diagnóstico De TOD. pautado em quê? Na psicoterapia. Eu fiquei com essa família mais ou menos 1 ano dentro desse diagnóstico do TOD. E aí eu fui fazendo todo um trabalho, escola, família, terapia, passei a terapia para 2 vezes na semana com a criança e tal. E aí no final desse período eu falei, olha, tô fazendo um relatório aqui, quero que você leve no neuro de novo. E aí eu vou pedir para ele reavaliar esse diagnóstico, obviamente, quem fecha é ele, não sou eu, né? Então, eu falei, ó, eu vou pedir para ele reavaliar, porque assim, para mim não é TOD. São questões comportamentais mesmo da família. Uhum. É o núcleo familiar da criança. E aí a criança, foi justamente isso que você falou. A criança, ela tinha um pai extremamente autoritário. Uhum. E, enfim, diversas situações. E aí foi confirmado. O neuro, depois de todo o meu relatório, 1 ano investigando e tal. E aí o neuro refutou o TOD. Então, é um diagnóstico muito difícil de trabalhar, de lidar, de fechar, que as pessoas estão falando muito e aí isso atrapalha a gente enquanto profissional. Quando você fala as pessoas, a rede social fica Rede falando... rede social, Google, muito, videozinho, né, Reels. Então, isso acaba atrapalhando a gente quando esses assuntos entram em alta. Acaba atrapalhando. Porque aí é o que eu falei, a gente já recebe a pessoa no consultório, olha, eu tenho isso, isso, isso. Sabe? Uau. Eu atendo uma galera da saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros, filhos de médicos e enfermeiros, que é uma galera que saiu bem, bem devastada da pandemia, né? Galera que tava na linha de frente e tal. Então, assim, você imagina, eles são médicos. Eles chegam... Ai, Karine, olha, eu tô com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Karine, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Só que, assim, eles, obviamente, me respeitam muito o meu trabalho. Então, eles até trazem essa hipótese. Mas eu falo, cara, calma, vamos lá, vamos investigar. Você sabe que não é assim e tal. Eu sei, te respeito também como médico, mas você não é psiquiatra e nem psicólogo. Então, vamos... Então, funciona bem, mas isso atrapalha. Porque as pessoas sempre têm um diagnóstico, sabe? Aqui no bastidor, mexeram no tempo aí, Tava 20 e pouco, de repente foi pra 6. Tá aqui em off o Luciano. É Luciano? Luciano Souza O Luciano, ele é teu sócio? é meu sócio. É. E aí você fez uma postagem interessante sobre a sua relação com o Luciano, que eu queria que você aqui, nesse momento, abrisse um pouco pra falar. Você falou assim, hoje eu casei com o meu melhor amigo e tal. Isso fala que de sonhos de projeto ou de casamento mesmo? A gente pode comemorar aqui, trazer o bolo. Então, vem cá, aparece aqui. Senta Chega aqui, aqui, vambora. Luciano. Senta aqui, Luciano. essa história é nossa. Senta aqui, tô nesse momento abrindo mão. Seja muito bem-vindo ao Conta Aqui, tá? Depois você faz o Pix. Não, dá conta dela, dá conta dela. Não, mas vem que eu quero você aqui também. Senta aqui Eu com vou a gente sentar aqui, também. Senta aqui na mesa Eu com a sento pra gente. onde? Vamos lá. Isso aí. Apresenta o Luciano pra gente. Então. Luciano, aquela câmera lá é sua. Tá bom. Já participou de podcast? Não, primeira vez eu tô meio... Fica tranquilo. Eu prefiro Fica tranquilo ali. que tem um cara bonito, tá vendo a fita, entendeu? Eles dão um jeito aqui de ficar maneiro. Não, eu sou do bastidor mesmo. Então, é sobre isso, né? Sobre eu ter colocado isso, que eu casei com meu melhor amigo. Foi o dia que saiu o nosso alvará. Então, foi oficializado, né? No papel que que a nossa clínica tá funcionando. E aí, quando veio isso na minha cabeça, eu falei, caramba, é um casamento, porque assim, tem um papel, a gente foi no cartório, a gente assinou, a gente fez tudo, né? Então, é o nosso casamento, e aí eu falo pra ele que todos os projetos que a gente tem são os nossos filhos, que a gente tá gerando. E, né, a gente é casado, a gente tem uma clínica, a gente é sócio, e a gente tá gerando os nossos projetos.
Nós somos muito amigos e temos visões muito parecidas sobre Você não inclusão. apresentou ele até agora. Tá, então Ele se é o quê? Ele é apresenta. formado, Então se apresenta, por Quem é o favor. Luciano? Deixa Então, ele eu sou se- Luciano Souza, sou sócio da Iluminamente, sócio da Karine. Hoje eu sou graduando em psicologia, eu não sou psicólogo, eu tô estudando para ser. Hoje o meu trabalho é com arte, eu sou da arte, né? Eu sou bailarino e o trabalho que eu comecei a desenvolver junto com a Karine foi dentro dessa perspectiva da psicologia, né? Terapeuta cultural. A questão da terapia cultural, né? O terapeuta cultural. Hoje eu sou acompanhante terapêutico ABA, que eu consigo fazer esse trabalho dentro da cultura, porque esse mundo que a gente fala, né, que é o mundo autista, na realidade a gente pega todas as pessoas que têm, né, o espectro autista, são pessoas que têm um nível cultural elevadíssimo. Se você conseguir colocar e conseguir entender o que ele gosta de fazer, filho, é só sucesso. Inclusive, é uma questão, por exemplo, nos Estados Unidos, existe a terapia recreativa, que a pessoa é graduada mesmo, ela precisa fazer faculdade e tal. E aí eu falei, nossa, o que ele faz aqui, assim, né? Claro que de forma diferente. Então a gente trabalha muito essa questão. E assim, o trabalho é incrível. O resultado é muito bom quando a gente descobre o talento daquela criança, né? Porque aquela criança, ela vem. Eu tô falando de criança, mas enfim, criança, adolescente, né? adulto, um todo. Ela vem com um rótulo, né? E esse rótulo, todo lugar que ela chega, ela é rotulada. Não, ó, ela é autista. Não, ó, ela tá gritando porque ela é autista. Olha, ela tá sentada no chão porque ela é autista. Então vem esse rótulo, né? Então, assim, a arte, a gente faz todo esse mapeamento. Agora eu tenho uma curiosidade Pra entender. aqui. Conta que tá quase acabando já. Quem cuida da cabeça de vocês? Nós fazemos terapia. Nós tem como temos, não fazer tem terapia. como. Nós fazemos terapia. Com certeza, porque senão a gente Surta. surta, literalmente, né? E um cuidando no outro, né? Você falou de casamento, a gente é amigo. Ela me casou. Ela que me Não, casou. falei porque foi a postagem que ela Foi, fez. foi. A gente ficou até... Mas eu sou casado, ela também é casada. Foi a postagem que ela fez. Eu entendi a postagem, eu só queria que fosse essa brincadeira. Não, a gente mas tá foi. caminhando pro final e eu falo alto, nem precisa de microfone. Nada a ver. Eu quero de verdade, Karine, que você olhe para aquela câmera ali, ó. Falar aí suas redes sociais e deixa aí a mensagem pra galera. O Luciano também vai poder fazer isso se quiser, tá? Então, fique à vontade. Então, em primeiro lugar, eu quero muito te agradecer pelo convite. Foi uma surpresa. A gente realmente não esperava e ficou muito feliz com o seu convite. Obrigada. E, então, gente, segue lá, Iluminamente, _recreio. É a nossa clínica multidisciplinar de capacitação. Lá a gente faz um trabalho não só de atendimento em reabilitação, mas de toda a capacitação, família, escola e crianças neurodiversas, adultos também. Nós temos trabalhos de nutrição. É uma clínica bem completa. Agora, dia 10 de agosto, nós vamos estar fazendo um evento no A4 Office, voltado para as escolas, voltado para toda a capacitação da escola, sobre a geração alfa, que é a geração que a gente está vivendo hoje, e toda a dificuldade que a gente está enfrentando aí nas escolas. E é isso, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu também quero agradecer, tá, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, mas a intenção realmente é levar todo esse propósito que a gente tem aqui, né, desse nosso sonho, para poder cuidar, capacitar e iluminar as vidas das pessoas, né? Iluminar mentes. E não se esqueçam, a arte cura e a arte salva. Vem com a gente iluminar. Troca comigo aqui rapidinho, continua aqui do meu lado aqui, só para poder falar com a câmera ali, com a minha câmera ali. Eu que agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente é pequeno do ponto de vista de podcast, nós não somos um Flow, nem um Podpah, mas a gente tem grandes sonhos. Chega lá. E o Conta Aqui, ele não é um podcast religioso, mas eu sempre termino o Conta Aqui com um pensamento bíblico. Eu gosto de... Todo mundo tem sua referência de vida, né? Tem gente que tem como referência Freud, Lacan, Sim, claro. né? A minha referência é a Bíblia. E nada de religião. E sobre tudo que a gente falou aqui, eu sempre gosto de, quando termina o podcast,
deixar que a coisa flua, né? Para que as coisas aconteçam e a gente deixa um pensamento que é o seguinte. Há 2 textos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro que qualquer ser humano pode ler e ao ler vai gostar bastante, vai ser muito edificado. O primeiro é Provérbio 18, 21. Vida e morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza colherá dos seus frutos. Né? Ninguém quer morrer, mas a gente não para para observar que com aquilo que a gente fala, a gente cria ambiência, a gente cria ambiente. Se eu todos os dias eu determino que o meu dia vai ser bom, meu dia vai ser maravilhoso. A propósito, hoje eu acordei tomando banho e eu cantei no banho aquele louvor que você que é crente conhece. Hoje eu só quero que o dia termine bem. É um louvor muito conhecido. Eu só quero que o dia termine bem. Então, se você diz pro teu filho, pra tua criança, sua peste, seu burro, você tá colocando naquela mente isso. Agora, Por favor, não façam isso. não faça isso. Vida e morte estão no poder da língua. O segundo texto bíblico, também de provérbio, é como você pensou na sua alma, assim você é. Como você determinou na sua alma, você é. Então, eu escolhi ao longo da minha vida não ser o fragilizado, não ser a vítima. Eu sempre conto essa história e ao contar essa história, não há vitimismo, há uma necessidade de se contar. Eu aprendi a falsificar a assinatura da minha mãe porque a minha mãe não tinha vida comigo. Então eu era aquela criança que recebia, na minha época tinha isso, não sei como é que é hoje, a caderneta, que você só pode entrar se o responsável assinar. Só pode em tal passeio se o responsável... E eu deixava a caderneta em cima da mesa e ninguém assinava. Ninguém da minha família. Eu sempre digo isso, se eu tirasse 100, na minha época era 100, né? Ou tirasse 0... Eu nunca fui celebrado por ter passado de ano. Eu sempre passava de anos direto e ninguém comemorava. Então eu aprendi a falsificar a assinatura da minha mãe porque eu queria ir no passeio, eu tinha que entrar na sala de aula e ninguém via. E quando eu acordava de manhã que via que ninguém assinava e todo mundo já tinha saído, eu ficava sozinho em casa, eu ia lá, passava com lápis, depois passava com a caneta por cima e apagava e levava para a escola. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não posso me permitir ser aquilo que... eu não vou no passeio porque a minha mãe não deixou. Eu não vou. Eu tinha que criar uma situação, não tá vendo pra fazer coisa errada. A vida hoje, e a doutora falou um negócio muito forte aqui, que é essa vida pós-pandemia. Nada mais é a mesma coisa. Mas não é por isso que você vai ser a vítima da história. Existem profissionais competentes, capazes, que podem te ajudar. Para aquele que tem fé, velho, cola em Deus, meu irmão. Uma cola com força. Sei lá no que tu acredita, mas eu te dou o viés, cola em Jeová porque é o cara, entendeu? Pra quem não tem fé, joga uma bola, vai pescar, videogame, entendeu? Toma um vinho, entendeu? Só não perturba a vida dos outros, meu irmão, porque tá complicado pra caramba, entendeu? Então, obrigado, Luciano. Obrigado a você. Super Gêmeos Obrigada. ativar. Valeu, Davi! Sempre. Pô, some não, Davi! Davi, tu tem algum aspecto? Acho que não. Olhando de perto, todo mundo tem. Eu postei ontem, de Magic louco. Todo mundo tem um pouco. Se inscreve no canal, comenta e compartilha. E até o próximo Conta Aqui. Valeu!